tudo bem? Nesse capítulo a gente vai começar a falar de uma vertente mais específica da química, que é a química orgânica. Ela estuda a estrutura, as propriedades, a composição, as reações e as sínteses de compostos orgânicos. A gente vai focar basicamente na composição, na estrutura e algumas propriedades. Os compostos orgânicos, eles têm como base o carbono, mas isso não significa que toda substância, todo composto que contenha carbono seja orgânico. Por exemplo, o CO2, o gás carbônico, ele é um composto inorgânico e contém o carbono. Além do carbono, a gente vai encontrar principalmente o hidrogênio nesses compostos, mas também tem outros átomos, como o oxigênio, o nitrogênio, o fósforo, enxofre e os halogênios. Os halogênios eles estão na família 17 da tabela periódica, que são cloro, iodo, bromo e flúor. Como o carbono é o elemento base, desses compostos, vamos ver algumas características dele. Ele no latim significa carvão, o elemento dele na tabela periódica é o C, tem número atômico 6, ou seja, ele tem 6 prótons e 6 elétrons, a massa atômica é 12 e ele é sólido a temperatura ambiente. Nessa aula nós vamos ver as ligações, tipos de ligações que o carbono faz para montar esses compostos. Então é muito importante a gente saber esse número atômico de 6 prótons, que ele tem 6 prótons e principalmente que ele tem 6 elétrons. Como vocês viram no capítulo 2 da apostila, a configuração eletrônica do carbono é essa aqui. 1s2, 2s2, 2p2. Então 6 elétrons, 2, 4, 6, como a gente viu no slide anterior. Ele tem esses dois orbitais, o orbital S e o orbital P e duas camadas. Como a gente pode ver aqui na distribuição eletrônica da última camada, a camada de valência, o carbono ele só poderia fazer duas ligações, porque ele tem só dois orbitais incompletos. Mas vemos na prática que o carbono ele consegue fazer 4 ligações. E para explicar isso, a gente usa a hibridização dos orbitais atômicos, que é a união desses orbitais. É como esses orbitais sp eles se misturassem, e assim dando condições aos átomos de formar ligações. Esses novos orbitais formados a gente chama de orbitais híbridos, porque é justamente a junção desses dois orbitais. De forma geral, a hibridização ela é a transferência de elétrons entre os orbitais s e p de um átomo. Esse átomo, ao receber energia, os elétrons da última camada, da camada de valência, eles ficam excitados. Então, esses elétrons excitados, eles têm a tendência de sair desse orbital completo e ir para um orbital que esteja vazio. E após isso acontecer, esses orbitais se unem. A união desses orbitais no carbono pode se dar de 3 formas diferentes, formando orbitais híbridos sp3, sp2 e sp. Pelos próprios índices dessas hibridizações, a gente consegue entender que no sp3 temos um orbital s3p, sp2 um s 2p e no sp temos um orbital s e um orbital p. Na hibridização sp3, o carbono ele consegue fazer 4 ligações simples. Na sp2, ele consegue fazer 2 simples e uma dupla. Na sp tem 2 formas, ele pode fazer tanto uma simples e uma tripla, uma ligação tripla, como ele pode fazer 2 duplas, mas sempre o carbono vai fazer 4 ligações. Uma forma de gravar, de ficar mais assimilado para a gente, é muito interessante esses desenhos aqui. Então, por exemplo, na hibridização sp3, se a gente for olhar, a gente bota a mão assim, 4 dedos, e a gente vê que tem 3 espaços vazios, é sp3, e faz 4 ligações simples, 1, 2, 3, 4. Na sp2, ele só tem 2 espaços vazios, então é um índice, e temos 2 ligações simples e uma ligação dupla. E na sp, que a gente tem 2 modos, a gente tem um espaço vazio, sp1, que esse 1 ele não aparece, mas aqui é como se fosse sp1. Podemos ter 2 duplas ou uma tripla, uma ligação tripla e uma simples. Então essa é uma forma da gente conseguir assimilar melhor e lembrar ao olhar a hibridização quantas ligações faz e quais ligações faz, porque quantas sempre serão 4, mas então quais ligações faz. E a mesma coisa ao contrário, a gente olhar quais são as ligações que está na molécula e a gente saber qual hibridização esse carbono está fazendo. Uma coisa muito importante é a gente diferenciar a ligação simples e dupla de sigma e pi.
Toda ligação simples, ela vai ser constituída de ligações sigmas, que é esse símbolo aqui. Já as ligações duplas e triplas, elas vão ser constituídas por ligações sigmas e pi. Então, aqui nesse primeiro caso, onde o carbono é sp3, ele está fazendo 4 ligações sigmas. Na sp2, ele faz 2 simples e uma dupla, correto? Mas ele faz 3 sigmas e uma pi. Toda ligação dupla, ela é composta por uma ligação sigma e uma pi sobreposta. A mesma coisa com as ligações triplas. Nesse terceiro exemplo aqui, que é o carbono sp, ele está fazendo uma simples e uma tripla, mas está fazendo 2 ligações sigmas e 2 pi. E nesse último, também 2 ligações sigmas e 2 pi. É bom a gente entender essa diferença porque tem exercícios que perguntam, por exemplo, quantas ligações sigmas há nessa molécula. Então você não pode contar simplesmente as ligações simples. Você também tem que lembrar que na ligação dupla e na tripla também tem uma sigma. Então na hora de contar, por exemplo, aqui nesse segundo, nós temos 3 sigmas e uma pi. Mas se perguntar quantas ligações simples a gente só tem 2. Na próxima aula, a gente vai começar a ver as cadeias carbônicas em si. Então, a gente vai relembrar agora os números de ligações covalentes que cada elemento que pode ter nessa cadeia carbônica, ele pode fazer segundo a teoria do octeto. O carbono, como a gente viu, ele é tetravalente, ou seja, ele faz sempre 4 ligações, seja ela todas simples, dupla ou tripla, mas sempre 4 ligações. O hidrogênio ele é monovalente, ele sempre fará uma ligação. O oxigênio e o enxofre, eles são bivalentes, então eles fazem 2 ligações, sejam elas simples ou dupla. Nitrogênio e fósforo são trivalentes, são 3 ligações, também sejam elas todas simples, ou uma ligação tripla, ou uma simples e uma dupla. E os halogênios, como eu falei, o flúor, cloro, bromo e iodo, eles todos são monovalentes, assim como o hidrogênio. Então, com esses conceitos, tendo em mente esses tipos de ligações e quantas ligações cada tipo de átomo aqui faz, a gente vai conseguir compreender melhor os compostos orgânicos, as suas estruturas e a nomenclatura, que é o que veremos nas próximas aulas, além das funções orgânicas. Até a próxima!